Olá, Yuri. Olá, Ilze. Oi, Carol. Bem-vinda, Zeloá, bem-vinda. E aí, pessoal, vamos ver se a internet vai colaborar aqui hoje melhor do que foi ontem, hein? Quem mais está entrando? Fala, Toninho. Cleusimara! Olha só. Fala, Ian. Beleza, cara? Bem-vindo. Olá, Ellerson. Sumiu, hein, Ellerson? Tava sumido, cara. Olá, Oswaldo. Bem-vindo. Muito bem. Vamos esperar mais um pouquinho. Quem mais chegou aí? Oi, Valéria. Bem-vinda. Élida. Bem-vinda. É isso aí. Muito bom estar com vocês aqui. Olha só, hein? Quem mais está chegando por aí? Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 23 de Atos. Fala, Fernando. Bem-vindo, cara. Tudo bem? A Renata, como é que tá? Tá bem? Os filhos, tudo jóia aí? É, Elerson, você sim, cara. Essa semana você não apareceu em todas as lives, não. A Angélica também tá sumida. Fala, Reise. E aí, filho? Bem-vindo. Andréia, bem-vinda. Ontem o Reise começou uma live de adoração que vai acontecer toda terça e quinta, às 19 horas. Se você tem compromisso num desses dias aí, se não dá para participar na terça e na quinta, participa pelo menos de um dos encontros. Ontem foi bem legal. Fala, Arnaldo, bem-vindo. Eu estou num lugar mais quente um pouquinho agora, em Ribeirão Preto. Aqui o clima é bem mais agradável. Para quem não gosta de frio, né? Oi, Sônia, bem-vinda. Abraço aí pro Zé Carlos. A Ilse já entrou. Entrou, né? Lá foi uma das primeiras a entrar. A Ilse deu um abraço no Saulo também, ok? Não, aqui eu tô com menos frio, viu, André? Aqui eu tô com menos frio. Ribeirão Preto é mais quente. Mas aí tava bem frio, não sei como está por aí agora. É isso aí mesmo, Oswaldo. Metade do caminho para Uberlândia. Olá, Antônia, bem-vinda. Domingo, 10 horas da manhã, nós vamos ter o nosso encontro da Igreja em Casa. E esse domingo é domingo de Pentecostes, então nós vamos ter um culto enfocando a realidade de Pentecostes, ok? Celebrando a verdade, a realidade da presença do Espírito Santo de Deus em nós, como parte do povo de Deus, e vamos refletir na palavra de Deus sobre isso. Eu quero convidar você para estar conosco. Reserve aí na sua agenda, domingo, 10 horas da manhã, para a gente estar juntos celebrando. Convide seus amigos para estarem conosco, ok? Opa! Por aí tá ameaçando chuva, Arnaldo? Que coisa, hein? Olá, Samuel, bem-vindo. Eliana, bem-vinda. Sônia Casais. Oi, Carol.
Antônia. Muito bem. Quero orar com vocês. Vamos orar. Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Domingas, bem-vinda, Domingas. Chegou no momento certo. Vamos começar a oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo dia que o Senhor nos concedeu. Nós te louvamos, ó Deus, pelo teu amor, te louvamos pela realidade da tua presença em nossas vidas, ó Pai, tua graça, o teu cuidado para conosco. Te agradecemos porque o Senhor fez tudo o que precisava fazer para que o caminho fosse aberto, para que nós pudéssemos agora ter a nossa vida inserida na tua vida e termos a sua vida presente em nós. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença em nós, ó Deus. Obrigado porque tua presença e tua atuação na nossa vida não estão baseados nos nossos sentimentos, nos momentos em que nós estamos nos sentindo mais espirituais ou mais animados, mas está baseado na tua promessa, Senhor, de que isso seria assim, de que o Senhor estaria para sempre conosco. Nós te louvamos por isso, ó Pai. Senhor, nós oramos uma vez mais em favor da nossa nação, pedindo que o poder de cura do Senhor visite cada pessoa que foi contaminada por esse vírus, em nome de Jesus, que o poder de cura do Senhor esteja operando e restaurando a vida de cada uma dessas pessoas, para a honra e glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus, que a morte não tenha acesso à vida dessas pessoas, ó Deus, contaminadas por esse vírus. Nós oramos também por aquelas outras pessoas que estão enfrentando algum outro tipo de enfermidade, pedindo que o poder de cura do Senhor se manifeste na vida dessas pessoas também, ó Pai. Em nome de Jesus, nós suplicamos, ó Senhor, que tu estejas trazendo sobre nós um inundar da sua paz, o Senhor, que nós não permitamos que o nosso coração, por conhecermos o Senhor, por termos recebido a tua paz, se atemorize, fique angustiado, desesperado, Senhor. Nós te conhecemos, toda a nossa vida está nas tuas mãos, que nós possamos ser portadores da tua esperança, Senhor, para a vida daqueles que não te conhecem, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra revelada a nós, que carrega nela, Senhor, a presença da vida do Senhor. Quando nós voltamos os nossos olhos para esse livro, nós cremos, ó Senhor, que é mais do que informações que nós temos aqui, nós temos acesso direto ao teu coração e a comunhão que temos contigo, Senhor, através da presença do teu Espírito e através da revelação da tua palavra, Pai. Louvado seja o Senhor por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, deixa eu ver quem entrou aqui enquanto eu orava. Maristela, bem-vinda. Bem-vinda, Noêmia. Robert, bem-vindo. Amém, Samuel. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, que Ele tenha sempre misericórdia de mim. Graça e paz, Robert. Ok, hoje nós vamos conversar um pouco sobre Atos capítulo 23. A partir do capítulo 22 de Atos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele chega em Jerusalém, então tudo aquilo que havia sido revelado a ele pelo Espírito Santo, de que ele iria enfrentar oposição, perseguição, começa a se concretizar na sua vida. E os judeus que não gostavam do apóstolo Paulo, que queriam matá-lo, destruí-lo, porque o avanço do evangelho era muito poderoso, muito intenso através da vida e do ministério do apóstolo Paulo, começam a agir para tirar a sua vida, e nós vimos então que eles criam um grande tumulto, e o resultado final disso é que o comandante romano que estava ali em Jerusalém, que era responsável, pela segurança ali da cidade de Jerusalém, tira o apóstolo Paulo do meio desse tumulto e leva o apóstolo Paulo, e Paulo ele deseja falar então no dia seguinte
ao Sinédrio, né? O texto de Atos 22 termina assim: no dia seguinte, verso 30, no dia seguinte, desejando compreender qual era de fato a acusação dos judeus, libertou Paulo e mandou que se reunisse os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio. Então, convocando Paulo, apresentou diante deles. O comandante queria entender, né? O comandante ali era o Cláudio Lísias, ele queria entender o que de fato estava acontecendo, porque todo aquele tumulto, o que de fato era verdade e o que não era, porque quando ele prende o apóstolo Paulo, ele vai levá-lo para a prisão, e Paulo revela então ao centurião que estava lá encarregado de prendê-lo que ele era um cidadão romano. E aí o comandante do exército de Roma em Jerusalém, o Cláudio Lísias, ele fica atemorizado com relação ao fato de Paulo ser um cidadão romano, e ele começa a tratar Paulo então de uma maneira diferente. Ele quer dar a Paulo essa oportunidade de esclarecer o que é que estava acontecendo. Então o Sinédrio é reunido. O Sinédrio é a suprema corte, né, do povo de Israel, e eles se reúnem para ouvirem então o apóstolo Paulo. E o Sinédrio ele é composto por dois grupos, né, pelos saduceus e pelos fariseus, ok? São dois grupos distintos. Os saduceus, eles são de uma linhagem de sacerdotal, ok? Eles são a linha que exercia o sacerdócio e cuidava do templo. E os fariseus, eles eram uma espécie de ordem leiga, vamos colocar assim. Eles não eram sacerdotes, eles não estavam envolvidos diretamente com o serviço no templo de Jerusalém, mas eles eram uma seita que visava levar muito a sério a prática, né, da lei de Moisés. Só que eles eram pessoas que não voltavam essa questão apenas para si mesmo, mas eles se julgavam meio como que responsáveis de supervisionar se todo judeu eles estavam vivendo de conformidade com a lei de Moisés, ok? Então esses dois grupos se reúnem. Um ponto importante para a gente entender com relação a isso aqui é que os saduceus, eles eram, vamos colocar, se a gente fosse colocar numa linguagem, né, de hoje, eles eram racionalistas. Eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em espírito. Eles achavam que apenas os cinco livros da lei de Moisés eram de fato a palavra de Deus inspirada, e não todo o Antigo Testamento. Já os fariseus entendiam que todo o Antigo Testamento ele era a palavra de Deus, e eles acreditavam na realidade não apenas do mundo natural, né, mas a realidade que esse mundo natural ele estava inserido também num contexto espiritual. Então eles acreditavam em anjos, eles acreditavam em demônios, eles acreditavam na ressurreição dos mortos e tudo isso. E o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era um fariseu, ok? Ele era um rabino, né? Os fariseus tinham mestres deles, tinham rabinos. Os rabinos não são pessoas que trabalham no templo, ok? Os rabinos são pessoas que tinham a tarefa de ensinar as escrituras nas sinagogas, tá certo? Enquanto os sacerdotes eram aqueles que serviam no templo. Então a ordem dos saduceus era composta por sacerdotes, eles seriam assim religiosos profissionais, né? E a ordem dos fariseus, ela era composta, como eu falei, por pessoas, entre aspas, leigas, no sentido de não estarem servindo no templo, ok? Mas tanto os saduceus quanto os fariseus tinham os seus rabinos, ou seja, tinham os seus mestres que ensinavam as escrituras de conformidade com a ótica de cada um dos grupos. E o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele fazia parte desse grupo dos fariseus, ok? E aí Paulo, de forma muito sagaz, né, muito inteligente, quando ele vai falar com o pessoal, ele faz uso do conhecimento que ele tem dessa divisão teológica que havia entre a visão dos saduceus e a visão dos fariseus, ok? Mas antes de eu mostrar como ele faz isso, eu quero abordar uma situação que acontece um pouquinho antes. O apóstolo Paulo ele é levado então diante do Sinédrio,
e a principal autoridade do sinédrio é o sumo sacerdote. Então o verso 2 diz assim, ó, vou ler a partir do verso 1, diz assim: Paulo, olhando atentamente para o sinédrio, declarou. Paulo começa então a anunciar, né, o evangelho, a anunciar a sua defesa, né? Caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido o meu dever perante Deus com toda boa consciência. Paulo está falando com judeus, então ele se apresenta aqui como um judeu que leva a sério, né, a tradição, leva a sério a lei e tudo mais. Ele quer deixar claro que a pregação dele em nenhum momento estava fundamentada em ele dizer para os judeus que os judeus deveriam abandonar a tradição judaica. Ok? Paulo estava sendo acusado levianamente, de forma mentirosa sobre isso. Na verdade, o que o apóstolo Paulo fez e sempre fazia e defendeu, e a igreja de Jerusalém concordou com ele, é que os gentios, aqueles que não eram judeus, eles não tinham que adotar os costumes da cultura judaica. Ok? Mas ele nunca disse para os judeus deixarem de lado a prática da sua cultura ou dos seus costumes, mas ele estava sendo acusado de dizer para os judeus que eles deveriam abandonar a tradição, né, da lei judaica e tudo mais, uma vez que eles haviam se tornado cristãos. E Paulo nunca fez isso. Então Paulo começa fazendo essa afirmação, e aí o texto diz que o sumo sacerdote, ou seja, a autoridade maior que havia ali entre eles, né, chamado Ananias, deu ordens aos que estavam mais próximos de Paulo para que lhe esbofeteassem na boca. Então, quem estava perto de Paulo deu um bofetão na boca do apóstolo Paulo, e aí o apóstolo Paulo, o texto diz assim: diante disso Paulo lhe afirmou: Deus te ferirá a parede caiada, pois tu estás sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja agredido? Os que estavam ao redor exclamaram: como ousas insultar o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo replicou: eu não sabia, irmãos, que este homem é o sumo sacerdote, afinal está escrito: não falará mal de uma autoridade do teu povo. Então eu quero chamar a sua atenção para como Paulo lida com o que está acontecendo aqui, ok? Veja, Paulo está sendo irônico, ok? Paulo está sendo irônico. O sumo sacerdote, ele era alguém que no Sinédrio não tinha como não ser identificado como sumo sacerdote. Primeiro, porque ele assumia a cátedra principal, ok? Dentro do Sinédrio. Então, ou seja, ele estaria sentado na cadeira que demonstra que ele é o sumo sacerdote. Segundo, o sumo sacerdote ele usava o tempo todo o peitoral, né, e a estola de sumo sacerdotal. Então qualquer pessoa que olhasse para o sumo sacerdote saberia que o sumo sacerdote é o sumo sacerdote. Por que Paulo fala desse jeito? Paulo está ironizando então. Ele fala desse jeito porque aquele homem, se ele é o sumo sacerdote de Deus, ele deveria estar agindo de conformidade com a postura de um homem de Deus, e ele não está fazendo isso, ok? E o apóstolo Paulo deixa claro na fala dele de que ele estava ali para cumprir a lei segundo os preceitos de Deus, mas contra a lei ele estava agredindo o apóstolo Paulo. Isso é um ensino importante para a gente, porque muitas e muitas vezes a gente confunde o fato de nós, como seguidores de Jesus, termos que ser pessoas tomadas de compaixão, tomadas de amor, com a ideia de nós sermos pessoas tolas, ok? Com a ideia de nós sermos pessoas bobas, de nós termos que aceitar tudo que acontece ou tudo que é feito contra a vida da gente. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo, isso vem acontecendo sucessivamente já no livro de Atos, algumas vezes, e aqui mais uma vez isso é demonstrado, que nós somos cidadãos do reino de Deus, nós somos embaixadores do reino de Deus, mas nós estamos vivendo inseridos dentro de uma realidade social e dentro de uma realidade cultural que tem suas normas e suas leis, e a palavra de Deus nos diz, Paulo mostra isso pra gente em Romanos capítulo 13, que toda autoridade, todo poder, ele é constituído por Deus. Isso inclui a autoridade civil, isso inclui a autoridade religiosa, isso inclui a estrutura das leis humanas que foram dadas por Deus para que elas exercessem justiça. Então, quando as leis são usadas para promover injustiça, por sermos seguidores de Jesus, nós não devemos abaixar a nossa cabeça.
ok? Nós devemos contestar essa realidade. Aqui eu não estou falando sobre, por favor, não me entenda assim, eu não estou falando a respeito de ideologia política, eu não estou falando sobre você ser da direita ou ser da esquerda, toda ideologia política é humanista, mas eu estou falando a respeito da justiça da lei, ok? A justiça da lei, ela precisa ser exercida e ela precisa ser exigida por nós em nosso favor também, quando ela não está sendo exercida da maneira correta. A lei aqui judaica não estava sendo exercida da maneira correta com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo confrontou, portanto, o sumo sacerdote ali em relação à posição, em relação à postura dele. Nós estamos, infelizmente, eu tenho que tocar nesse assunto, ok, hoje aqui, infelizmente nós estamos vivendo um momento no nosso país onde autoridades que deveriam exercer de forma condigna as suas funções como os ministros do Supremo Tribunal Federal, muitas e muitas vezes usam da sua prerrogativa, da sua autoridade, exercendo uma autoridade que é além daquilo que de fato eles têm a autoridade para exercer. Eles começam a impor muitas e muitas vezes a lei, assim, esbofeteando as pessoas de uma maneira incorreta, e diante disso nós não devemos ficar calados, nós devemos dizer: Deus vai te ferir, parede branqueada, ok? Não confunda Deus amar as pessoas com Deus aceitar o exercício de injustiça e de maldade que é promovida pelos poderes e pelos principados e potestades que estão dominando, ok? Essas estruturas. O apóstolo Paulo diz para a gente em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra sangue e carne, ou seja, não é contra as pessoas em si, mas é contra todo o princípio de poder que é exercido contrário àquilo que Deus estabeleceu para ser exercido. Então, nós precisamos nos levantar contra isso, não com as mesmas armas, não com as mesmas posturas, mas nós não podemos abaixar a cabeça e sermos passivos, ok? A posturas ou a realidades ou a decisões que a gente vê sendo tomadas pelo governo, seja de que lado for, que não esteja de acordo com os princípios da justiça, com os princípios da liberdade, com os princípios da igualdade que os governos humanos foram estabelecidos por Deus para exercer, ok? Eu preciso falar isso aqui, e esse texto nos favorece a mencionar esse fato. Então, agora sim, voltando mais uma vez, o apóstolo Paulo, então, e essa é uma outra coisa que nós precisamos aprender aqui: ser um seguidor de Jesus Jesus diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas astutos como a serpente. E o apóstolo Paulo, ele entende essa palavra do Senhor Jesus, ok? Paulo, ele é simples na proclamação do evangelho, mas ele é astuto também em saber usar aquilo que a sabedoria que Deus lhe concedeu para que ele pudesse proclamar o evangelho. Nós podemos ser perseguidos por causa do evangelho, mas nós não devemos buscar a perseguição, eu já falei isso aqui ontem, simplesmente pela perseguição, ok? O apóstolo Paulo, ele vê que ele está numa situação aqui delicada, complicada, mas ele é sagaz naquilo que ele está passando, naquilo que ele está enfrentando nesse momento. Por quê? Porque ele sabe que existe uma opinião teológica diferente entre os saduceus e os fariseus, e ele sabe que um ponto que diz respeito a isso é a questão da ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, os saduceus não. E aí veja só o que o apóstolo Paulo faz. Ao invés dele ficar tentando se defender, ele usa da sagacidade que Jesus diz que os discípulos devem ter, e ele joga uns contra os outros. No verso 6 ele diz assim: contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, bradou diante de todos: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Então, Paulo está aqui diante de religiosos. Nesse momento ele não perde o tempo dele tentando proclamar o evangelho para essas pessoas, porque ele sabia que essas pessoas eram religiosos
de coração endurecido, e eles estavam ali simplesmente interessados em destruir a sua vida. Então ele não perde tempo pregando o evangelho, na verdade ele usa essa sagacidade da sabedoria que vem de Deus para ele, e ele fala a respeito da ressurreição dos mortos, e a consequência disso é que o texto nos diz que eles começa a haver uma tal divergência, uma tal discussão entre os fariseus e os saduceus, que a assembleia ali começa a ficar tensa, a ponto do Cláudio Lísias mandar os soldados retirarem Paulo de lá, porque ele fica com medo deles acabarem atacando o apóstolo Paulo, ok? Então esse é um outro princípio que eu gostaria de destacar aqui para a gente, é que nós precisamos, quando nós como testemunhas de Jesus, estamos vivendo a nossa vida, nós precisamos ter a sagacidade, ok? Simples como as pombas de Jesus, mas sagaz como as serpentes. Jesus também diz que os filhos dos homens, eles são mais sábios, muitas vezes, nos usos dos seus recursos do que os filhos de Deus. Então, isso não deve ser assim. Nós precisamos saber usar de sabedoria, de inteligência, ok? Para sairmos de situações, de contextos que podem, na verdade, nos impedir antes da hora de dar continuidade à missão que o Senhor nos chamou para realizar. Então, Paulo é tirado de lá, e o texto nos diz que os judeus, eles fazem, 40 judeus, eles fazem um pacto entre eles de anátema. Um pacto de anátema significa eles serem amaldiçoados por Deus. Olha só como os caras são loucos, ok? Eles acham que aquilo que eles estão fazendo é aprovado por Deus. E a gente vê isso muitas e muitas vezes, não é? Muitas pessoas, sejam que áreas forem, fazendo coisas achando que aquilo que eles estão fazendo realmente é o certo, realmente é o justo. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o príncipe desse mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam no evangelho. E Satanás queria de todas as maneiras barrar o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo estava trazendo grandes baixas, né? Grande destruição ao império de Satanás, ok? Então, esses 40 judeus, eles tomam um voto de anátema, de serem malditos diante de Deus, se comprometem a não comerem e não beberem nada, até que eles pudessem matar o apóstolo Paulo. E aí eles falam com os anciãos lá do Sinédrio para que eles pedissem para o comandante Cláudio Lísias trazer de volta Paulo para uma nova sessão, dizendo que eles queriam ouvir Paulo novamente, porque quando o comandante viesse trazer Paulo, eles estariam prontos numa emboscada para matarem o apóstolo Paulo. Mas o texto nos diz que o sobrinho de Paulo, verso 16, porém o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo dessa trama, dirigiu-se à fortaleza e contou tudo a Paulo, que chamando um dos centuriões, rogou-lhe: leva este rapaz ao comandante, porque tem algo importante a comunicar. Então o sobrinho de Paulo ficou sabendo da trama, contou para Paulo, e Paulo, mais uma vez, ele faz uso, ok, da sabedoria aqui. Veja, Paulo, ele não diz assim, ok, eles estão planejando me matar, mas eu confio em Deus, Deus vai me proteger, ok? E eu vou para lá. Né? Não, Paulo fica sabendo da trama deles, e o que Paulo faz? Paulo usa as suas prerrogativas aqui como cidadão romano, ele usa a sua prerrogativa pedindo para que o centurião levasse o seu sobrinho até o comandante para que ele pudesse contar dessa armadilha que estava sendo montado contra ele. Mais uma vez, a gente deve ser cheios de sabedoria, nós devemos ser cheios de coragem, mas nós também devemos ser cheios de sabedoria. Não há nenhuma virtude em nós tentarmos enfrentar uma situação de perigo que nós temos conhecimento, nos jogando a ela, ok? Eu me lembro muito de quando eu treinava karatê, o meu sensei, né, dizer pra gente, porque todos nós queríamos ser
karatecas fortes, né, sem ter medo de nada, e o meu sensei, o meu mestre, dizendo pra gente, se você é um karateca de verdade, ousado, né, forte, corajoso, e você estiver indo para sua casa e tiver um caminho mais curto, cheio de árvores, e totalmente escuro, e um caminho mais longo e iluminado, o que mostra que você é um lutador forte é que você escolhe o caminho mais longo e iluminado e não o caminho mais curto e cheio de escuridão. Então, nós precisamos entender isso. Eu espero que você possa compreender isso. Nós temos que ser ousados para proclamarmos o Evangelho. A gente não deve temer a oposição que vem contra nós, mas isso não significa que, tendo consciência do mal que está sendo planejado contra a vida da gente, que a gente simplesmente vai fechar os olhos e se lançar contra esse mal. Na verdade, isso é imprudência. Deus está protegendo Paulo. O fato de Deus fazer com que o sobrinho de Paulo saiba do que estava sendo tramado é uma maneira de Deus proteger o apóstolo Paulo, ok? Então, entenda isso. Às vezes nós recebemos informações e chega a nós situações de conhecimento prévio de coisas que podem causar dano à nossa vida, que pode fazer com que a gente seja impedido de continuar levando adiante a missão, e às vezes a gente vê isso como algo que a gente deve desconsiderar. É muito importante a gente ter sabedoria nisso, ok? Lembre-se que no capítulo 20, eu mostrei isso no capítulo 20, no capítulo 19 também, que o apóstolo Paulo já tinha sido informado pelo Espírito Santo de que ele iria passar por prisões, ele ia passar por dificuldades, ok? E ele nunca teve medo de ir para Jerusalém por causa disso. Mas agora, nessa situação, ele fica sabendo a respeito de uma armadilha que está sendo feita contra ele para o matar, e a postura dele é uma postura diferente. Ele disse, eu estou pronto para morrer. Não, capítulo 19, capítulo 20, porque vocês me entristecem, diz o apóstolo Paulo, quando Ágapo fala sobre ele ser preso. Eu estou pronto não apenas para ser preso, mas para morrer em Jerusalém pelo Senhor e pelo Evangelho. Mas agora ele fica sabendo que tem uma trama para matá-lo, e ele não simplesmente pensa, bom, eu estou pronto para morrer, eu vou para lá, mesmo que eles me ataquem. Não, ele usa daquilo que lhe é prerrogativa, lhe é de direito, para que ele possa escapar dessa armadilha que estava sendo montada contra ele. A pergunta é, por quê? Por que o apóstolo Paulo, numa primeira situação, quando lhe é dito por irmãos e pelo profeta Ágapo que ele vai para Jerusalém e ele vai ser preso, para ele não ir, Paulo ousadamente diz que ele estava pronto não só para ser preso em Jerusalém, mas também para morrer pelo Evangelho, se necessário fosse. E agora que ele sabe que está sendo montado uma armadilha contra ele, ele faz uso, né, dos direitos que ele tem para não cair nessa armadilha. Bom, a diferença, o porquê disso, é a mesma razão, ok? Na primeira situação, Paulo tem coragem de ir para Jerusalém, porque o Espírito Santo de Deus estava avisando para ele que era para ele ir para Jerusalém, para ele testemunhar em Jerusalém, mesmo que ele fosse preso, que ele iria ser preso. E o apóstolo Paulo está sendo dirigido pelo Espírito Santo e ele tem convicção e coragem de ir para Jerusalém, porque o Espírito Santo está dizendo para ele que é para ele ir para Jerusalém, porque ele tinha que testemunhar em Jerusalém. E aí ele diz, eu estou pronto não só para ser preso, mas para morrer em Jerusalém, se necessário for. Agora, eu pulei de propósito esse versículo, eu quero voltar a ele. Olha só o verso 23:11, diz assim, na noite seguinte o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou, sê corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverás de igual modo testemunhar em Roma. Então essa é a chave, ok? Por que o apóstolo Paulo agora, ele fica sabendo dessa armadilha que está sendo feita em Jerusalém para matá-lo, e ele não se deixa levar, ok? Pela situação e ir ao encontro do Sinédrio
quando ele tem conhecimento de que o plano era matá-lo, se ele tem coragem até mesmo de morrer pelo evangelho. Porque assim como o Espírito Santo disse para Paulo que ele deveria ir para Jerusalém para testemunhar de Jesus em Jerusalém, agora o Senhor Jesus, diz o texto aqui, não é só o Espírito Santo falando com Paulo, é a própria segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, diz o texto, aparece ao lado de Paulo, dizendo para ele, tenha coragem, assim como você testemunhou de mim aqui em Jerusalém, é necessário que você testemunhe de mim em Roma. Então veja, como ele vai testemunhar em Roma se ele fosse morto em Jerusalém? Então é a mesma questão, entende isso? O que deve dirigir a minha vida e a sua vida nas decisões que nós tomamos em relação à missão é aquilo que o Espírito Santo de Deus, aquilo que o Senhor Jesus está nos orientando, está nos conduzindo. Então Paulo sabia, porque o Senhor Jesus havia aparecido para ele e havia dito para ele que assim como ele testemunhou em Jerusalém, ele tinha que testemunhar em Roma, que ele não podia morrer em Jerusalém. Então se tem ali uma armadilha sendo montada contra ele para matá-lo, ele iria evitar, ok? Cair nessa armadilha, porque ele tinha recebido do Senhor Jesus a orientação de que ele precisaria testemunhar em Roma. Isso é uau, né? Isso é muito, muito fantástico. Isso tem a ver então com a nossa vida de intimidade com o Senhor, de amizade com Ele, de orientação que a gente recebe dele. O Senhor Jesus, quando aparece para Paulo aqui, eu li para vocês versos 23:11, ele diz para ele, coragem. Essa é uma das afirmações que Deus mais faz aos seus servos quando nós estamos envolvidos com a missão. Ele disse para Josué, ser forte e corajoso. Ele disse para Gideão, coragem. Ele disse para Paulo, coragem. Ele disse para mim e para você, apesar das ciladas, apesar das oposições, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, apesar das dificuldades, coragem, porque você é minha testemunha e importa que você continue testemunhando de mim na sua casa, no seu trabalho, no seu bairro, na sua cidade e talvez aqui para alguns de nós, como foi no caso de Paulo, você precisa testemunhar de mim em Roma. Talvez alguns de nós aqui, ele está dizendo, você precisa testemunhar de mim em algum outro país, para algum outro povo. Então, tenha coragem, ok? Essa é a minha palavra para você, encerrando a live dessa noite, dessa semana, ok? Tenha coragem, permaneça corajosamente ao lado do Senhor, entendendo que Ele vai estar te protegendo, entendendo que Ele vai estar te dirigindo. Use os recursos que o Senhor disponibiliza para você. Seja simples como a pomba, confiando plenamente no Senhor, mas seja também sábio, sagaz como a serpente, usando da sabedoria de Deus para dirigir os seus passos e para levar você a tomar posturas e decisões de forma acertada diante das situações que surjam no seu caminho, ok? Deus abençoe você, foi muito bom estar com vocês durante essa semana. Deixe-me dar só uma passadinha aqui para ver quem que entrou depois que eu comecei a falar. Se entrou mais alguém, o Guilherme. Olá, Guilherme, bem-vindo, muito legal ter você aqui com a gente. Trícia, oi Trícia, legal ter você com a gente. O Anderson também, bem-vindo. Pastor Adriênio, bem-vindo. Poliana, bem-vinda também. Deus abençoe vocês, ok? Que você tenha uma boa noite, todos vocês, uma boa noite de descanso e que você possa estar conosco no domingo, no nosso encontro do Igreja em Casa, quando nós vamos estar celebrando a Deus juntos pela presença do Espírito Santo de Deus em nós como parte do seu povo, tá bom? Jesus abençoe você, até mais. E segunda-feira nós estamos de volta, tá certo? Com o Eu, Você e a Bíblia. A gente ainda não terminou, nós vamos até o final com o livro de Atos dos Apóstolos. Beijo no seu coração.